Boa noite. Boa noite. E novamente aqui no Jornal Imparcial, mais uma entrevista com os nossos candidatos de Araraquara. Hoje nós temos aqui Zé Branco, 35 anos, advogado, bacharel em Ciências Contábeis, professor universitário de Direito da Uniara, atuando... Estou engasgado, olha só quanta coisa. Atuando com direito administrativo e direito eleitoral. Foi filiado ao PT e agora é candidato a deputado estadual pelo PR. Boa noite, Zé Branco. Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Suzy. Boa noite, Augusto. Boa noite. Na verdade, é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode fazer por Araraquara e nossa região aqui. Certo. E enquanto vocês estão aí formulando os seus questionamentos, a gente aguarda aqui vocês enviarem as perguntas, tá ok? Por enquanto a gente vai com uma pergunta que a gente faz a todos os candidatos. Por que você acredita ser a melhor opção de voto? Ô Suzy, primeiramente, o que eu falo, tenho falado todas as vezes que eu vou conversar com a população. A melhor opção de voto é questão de Araraquara. Eu estou trabalhando apenas com 14 cidades. O que significa isso? Meu foco é Araraquara e mais 13 cidades da nossa região. Quando eu falo região, eu falo micro-região. Araraquara, Santa Lúcia, Rincão, Guariba, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Ribeirão Bonito, Matão, Itápolis, que é a cidade que eu nasci, que tem uma importância muito grande para mim. Então, são essas cidades aí. Então, eu não estou trabalhando com Ribeirão Preto, não estou trabalhando com São Carlos. Ou seja, posso ter voto nessas cidades? Até posso. Eu tenho alunos meus que foram para Ribeirão, estão em São Carlos, estão em São Paulo e poderão votar em mim. Mas o meu foco, o meu compromisso é com Araraquara. É diferente de alguns deputados que estão aí, que trabalham com 100 cidades. Ou seja, tem voto em todo que é lugar, compromisso com lugar nenhum. Então, o meu foco é trabalhar para Araraquara. Lembrando que todo deputado tem uma verba, que é aquelas emendas impositivas. E quanto mais cidade ele trabalha, menos ele vai conseguir dar para cada cidade. Ou seja, na média, cada deputado tem em torno de quase 4 milhões para mandar. Quando ele divide com 100 cidades, uma conta matemática besta já divide aí, dá 40 mil por cidade, na média. Então ele vai priorizar uma mais, uma menos aí, ou seja, mas não consegue destinar muito. Quando a gente trabalha com 14 cidades, eu consigo priorizar Araraquara e eu consigo mandar de 800 mil a 1 milhão por ano para Araraquara. E principalmente o que eu quero fazer não é trabalhar com as prefeituras. Eu quero trabalhar com as entidades, porque eu venho das entidades, eu sou diretor da PAI, eu sou diretor do CEPROESC, eu sou diretor do PROEAJA, que é um centro de educação de jovens e adultos. Ou seja, é interessante que eu vejo que é muito mais importante quando a gente manda dinheiro para as entidades, a entidade ela valoriza aquele dinheiro, ela aplica diretamente para a sociedade. O município, quando recebe muita verba, ele deixa de economizar com um cargo em comissão, ele deixa de gasta errado muitas vezes. Então a gente quer priorizar as entidades. Então, essa é a minha linha de trabalho. Certinho. Você já tem alguma pergunta aqui? Ou vamos... Vamos para a nossa. Tá. O pessoal está só dando boa noite, né? Certo. Dentro das atribuições de um deputado estadual, cabe alguma lei específica para que o Estado custeie remédio de alto custo sem a necessidade da interferência da Justiça, que é tão lenta, né? E a coisa é meio demorada, e as crianças são as que mais sofrem, né? Na verdade, não é só as crianças que sofrem com isso, não. A população em geral. Né? Quando a gente fala de remédio de alto custo, primeira coisa que eu quero frisar é que só quem sente na pele a necessidade do remédio é que sabe isso aí. E eu falo por causa própria. Minha mãe toma um remédio que custa, na média, mais de 25 mil reais por mês. Ela teve um câncer de mama que não foi bem tratado, teve problema, foi para a cabeça e hoje ela está bem, graças a Deus, fez cirurgia, só que para amenizar, para impedir a volta desse tumor, tem um remédio que é importado, que é o Perjeta, junto com o Hercept, que no total dele dá em torno de 25 mil reais mês. E a gente tem conseguido pela via judicial. Mas o Estado não entrega, e muita gente acontece, ganhei. Não importa muitas vezes ganhar.
você tem que conseguir o remédio. Ganhar na justiça não é difícil. É. O difícil é fazer o Estado entregar. Como advogado, eu tenho brigado, eu consegui já bloquear recursos do Estado, fizemos mais uma vez essa semana, porque o Estado vai lá e falha. A gente vai lá, briga e consegue bloquear dinheiro do Estado, compra o remédio e presta conta. Fiz isso esse mês agora, para minha mãe tomar o remédio que ela tomou ontem. Tá? Então, assim, é uma briga mensal que a gente tem, e eu tenho escritório de advocacia, eu consigo fazer para minha mãe, mas eu vejo muita gente que não tem. Então, essa questão, precisa de uma lei para fazer isso? Não, não precisa de uma lei. A obrigação já é do Estado, entendeu? O que eu proponho é que no meu mandato eu quero ter pelo menos umas 2 ou 3 pessoas só para trabalhar com isso. Quando eu falo trabalhar com isso, o que significa? Eu quero pegar o cadastro das pessoas que recebem remédio de alto custo e que não estejam recebendo, qual motivo for, seja criança, seja idoso, seja mulher, não importa. Seja homossexual, para mim é tudo igual. Não está recebendo, não importa a doença também. Vamos para cima. Vamos levar no Ministério Público, porque se tem uma ordem judicial, o Estado não pode se negar. Se não tem ordem judicial, vamos descobrir por que não tem essa ordem, qual que é o problema. Ah, a Defensoria não está atuando, vamos ajudar. Então, quando eu proponho trabalhar com 14 cidades, eu consigo fazer esse cadastro em 14 cidades, eu consigo, com pequenas pessoas que estejam mobilizadas a isso, é possível. Eu não preciso. Agora, se eu falar, não, vou fazer isso no estado inteiro, mentira, não vou conseguir. Mas eu quero criar uma forma de se ajudar a nossa região e que outros copiem se der certo. Então, não precisa de uma lei, porque já está na Constituição, é obrigação do Estado. Então, eu não vou fazer lei, vou fiscalizar o dever do Estado. É dever do Estado a saúde, acesso a medicamento, vamos fazer que o Estado reconheça o seu dever, porque o grande problema não é ganhar na justiça, é quando ganha, o Estado não entrega. Recebe. Então, aí eu quero pegar essas pessoas que não estão recebendo e levar até o Ministério Público, mostrar a situação, penalizar o agente, porque se tem alguém que não está pagando, o Estado tem que responsabilizar alguém, seja o governador, não importa se for no partido ou não tenho problema com o partido. O que eu afirmar de compromisso eu vou cumprir. Certo, porque às vezes também não é nem o remédio, é leite. Eu já vi aqui, eu atendi um caso aqui de uma menina que o Estado negou o leite. Aí é o seguinte, para mim é a mesma coisa. Remédio, Gente, leite, horrorizada. proteína. Então, qualquer coisa que seja de alto custo, que a família não tem, e se tiver uma ordem judicial, tem que ser cumprida. Existem muitas pessoas. Como advogado, eu já entrei com mais de 20 ações, seja de leite, seja de insulina, seja de qualquer proteína que a pessoa precisa tomar. Tem algumas pessoas que têm alergia ao leite, o leite próprio, materno, ou leite de vaca, que tem que tomar um leite especial. É caro, né? Então, nessas situações, então não importa para mim se é remédio, se é leite, o que for. Se a pessoa precisa, tem casos que não é remédio, é tratamento. Sim. É fazer um exame, tem um exame para avaliar a questão de câncer, que o Estado não paga, mas custa R$ 4.500. Eu também entro na justiça. No caso da minha mãe, eu tenho entrado. Cada 6 meses ela tem feito. Chama PET-CT. Avalia o corpo inteiro, vê se tem algum tumor. As pessoas não conseguem. Entra na justiça, o Estado enrola. O Estado faz a cada 2 anos. Ou seja, em 2 anos a pessoa já morreu, se detectou um câncer. Então, o Estado tem que ser eficiente. A minha função apenas não é criar lei, é fiscalizar a atuação do Estado naquilo que já é obrigação dele. Aqui tem uma pergunta da madrinha Marina, de Camargo. Ela está falando que Araraquara, região, São Paulo e Brasil precisa com urgência de saúde, educação e segurança. O que o senhor, como deputado, pretende fazer, né? É uma pergunta bem aberta, né? Então, assim, saúde, o Estado tem que investir mais em saúde, não tem como se discutir isso que não, né? O que eu estou querendo fiscalizar, principalmente na nossa região aqui, é o acesso a medicamento de alto custo. Não estou falando que não tem que investir na Santa Casa, pelo contrário, eu quero destinar minhas emendas, principalmente para entidades que mexem com a PAI, Nosso Ninho, Santa Casa, porque precisa de recursos, eu não estou falando que não. Falar que como deputado eu vou mudar o mundo, eu também não posso ser mentiroso, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de falar aquilo que um deputado pode fazer. Isso que eu estou falando, fiscalizar, é minha obrigação. Agora, com segurança. Na segurança eu tenho que falar, tem que valorizar o policial. Gente, quem quer ser policial? No risco que é ser policial, o quanto ganha um policial? Ou seja, não é uma profissão valorizada. Então, como você vai exigir
do policial se o Estado não faz a parte dele. Então começa por aí. Se você não valorizar e dar equipamento para o policial, não adianta você mudar a lei. Tá? A mesma coisa educação. Educação eu posso falar várias coisas aí que eu sou contrário do que está hoje. Uma delas, acabar com a progressão continuada. O aluno hoje virou índice. Ou seja, ele vai passando ano a ano, o professor não pode reprovar, porque se reprovar cai o índice de aprovação, a escola é penalizada, recebe menos bônus. Superlotação de sala de aula. O Estado está fazendo uma reforma branca da educação. Eles vão fechando sala de aula, juntando sala, e assim tem menos professor, menos gasto. É o contrário. Então assim, mas eu vou poder mudar isso? É claro que não. Mas eu vou me posicionar para mudar. Então assim, como deputado, eu tenho que ter uma tranquilidade de poder falar aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu vou me posicionar. Então tudo que for acabar com a categoria F, O, de professores, AT, todas essas categorias que viram uma sopa de letrinha na educação, que é um absurdo que existe hoje. Tem professor que não tem direito a férias. Estava desestimulando, né, professor? Quem quer ser professor no Brasil? Por quê? Só aquela pessoa que ama isso, ama lecionar, que acaba indo, porque não é estimulante. Hoje, antigamente, quando falava, não, é professora, nossa, tinha status. Sim. Hoje não. E a gente tem que voltar, porque você pega um fiscal de renda, salário acima de 20 mil reais. Um professor não tem garantido 2 mil reais por mês. Então, e tem que fazer faculdade, tem que fazer concurso, e aí o Estado, assim, driblando essa situação, faz processo seletivo, não vira funcionário público, ou seja, é uma situação muito delicada. Então, mas tem que mudar a educação. A educação hoje nossa é precária. Então eu acho que tem que investir na educação, até como partidário que está apoiando o Márcio França, eu acredito na ideia dele de reformar a educação, e se eu for eleito e ele não reformar da forma que ele vem falando, vou me posicionar contra, porque do jeito que está não pode ficar. É necessário que se fortaleça aí o ensino médio para que os alunos também possam ter chances de ingressar em uma universidade pública, porque se você não investe na base, como é que vai fazer? Hoje existe esse paradoxo, né? A pessoa que estuda na escola pública acaba indo para a faculdade privada. A pessoa que estuda na escola particular tem chance de ir para a universidade pública. Nós temos que fortalecer o ensino médio. Sim. Como? Primeira coisa, é valorizar o professor. O que eu acabei de falar, se você não valorizar o professor, você não vai ter os bons professores na escola pública. Se você não valorizar, diminuir a sala de aula, onde o aluno possa aprender, você não vai ter bons alunos que vão passar. Então, se é favorável ou contra as cotas para alunos de escola estadual? Sou favorável. Por que eu sou favorável? Porque nós temos que ter uma medida afirmativa, uma política afirmativa emergencial. Mas isso não é a solução. Não adianta tampar o sol com a peneira. É que a gente não pode esperar 5, 6 anos para dar resultado. Então a gente tem que colocar esses alunos com chance na escola pública, para que a educação é a melhor forma de divisão de renda. Sim. Quando a gente fala de conseguir dividir renda, é educação. Você dá acesso à renda. A pessoa que se forma, ela tem renda, ela tem emprego, ela tem um emprego valorizado. Oportunidades melhores. Com certeza. Então, a educação ela é essencial. A educação é uma forma de você melhorar a segurança pública. Quando você educa, você dá uma profissão digna, a chance daquela pessoa ir vender droga é bem menor. Não é uma coisa absoluta, mas aumenta a chance da pessoa se dar bem na vida. A Rita Alves está perguntando aqui, explica para os eleitores a importância da representatividade para Araraquara e região. Isso é importante. É aquilo que eu comentei no começo da entrevista. Quando eu estou falando que eu quero trabalhar para a nossa região, o que eu busco? Eu busco poder pegar o prefeito numa cidade igual Trabiju, que tem 2.000, 3.000 habitantes, e levar até conversar com o secretário, pegar do estado, falar com o governador, levar em mãos as pretensões do município aqui de Trabiju, Santa Lúcia, Rincão. Araraquara já é uma cidade um pouco maior, mas as demandas são maiores e a gente precisa estar efetivamente trabalhando. Ou seja, um deputado aqui que trabalha com 14 cidades, ele tem trabalho
para o mês inteiro, todos os meses do ano. Se ele quiser trabalhar para cá. Sim. Agora, quando você abre o leque, quer trabalhar com várias cidades, quer fazer bonito lá em São Paulo, você não consegue cuidar daqui. E é isso que eu vejo hoje em Araraquara. Pessoas que quer ver a situação ampla do Estado, esqueceram de Araraquara. Então, o meu foco é representar a nossa região. Cuida mais da imagem, né? Muitas vezes, né? Da própria imagem. Com certeza. E você está falando dos pequenos municípios, né? Com relação ao pacto federativo, também pune, né, os pequenos municípios. Com certeza. A forma tributária de divisão das receitas, hoje você obriga, a União ela criou um sistema aí, questão da educação, você obriga o município a investir tanto em educação, 25% vai para a educação do seu orçamento, o Estado, só que a União investe quase nada na educação de base. Isso é um problema, porque você passa ônus para o município e geralmente o bolo dos tributos fica na mão da União. E aí o prefeito tem que ficar mendigando. É fato que isso não é competência de um deputado estadual. Sim. Mas eu, como professor de direito, eu tenho que falar, é um absurdo o nosso pacto federativo, tem que ser mudado, não vou mexer nisso, porque eu me candidatei a deputado estadual, não tenho competência para tanto, mas a ideia é que tem que fazer uma reforma do pacto federativo. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Por quê? Do jeito que está, os municípios pequenos vão quebrar. A realidade é essa. Alguns municípios já não conseguem mais pagar salário, porque eles ficam dependendo do quanto vai vir do fundo, que é o repasse que vem da União. E depende de quanto vendeu de ICMS, disso, aquilo, para aumentar o bolo que vai vir para o município. O município fica aquela coisa assim. Eu já trabalhei, já prestei assessoria para o município. A gente não sabe quanto vai ter de renda no mês que vem. E aí você tem um orçamento previsto, o prefeito não pode investir. Hoje a maioria dos municípios estão quebrados, tirando raras exceções aqui da nossa região, né? Mas é difícil hoje para os municípios. Certinho. A gente ficou sabendo que você tem aí um projeto sobre qualidade de vida para os LGBTs na terceira idade. Explica pra gente o que seria isso. Na verdade é o seguinte, não é um projeto de qualidade de vida para LGBT. Na verdade a gente quer que todas as pessoas tenham os mesmos acessos. Sim. E existe hoje a questão, não é porque é LGBT ou porque é hétero, a gente tem que discriminar. Mas a nossa sociedade é preconceituosa. Sim. Quem falar que não, está mentindo para si mesmo. Então a gente, com consciência disso, a gente quer apoiar associações que venham a ser criadas, que hoje ainda não existem, tá? Que venham, mesmo que seja desligado do poder público, igual existe a Vila Vicentina para idosos, que tenham um espaço também para pessoas LGBTs, porque é uma demanda dos LGBTs, que muitas vezes, alguns constituem família hoje, né, que é uma coisa muito normal. Sim. Isso é importante, outros não. Outros não conseguem, vivem sozinhos, e aí não tem onde morar, igual acontece com as pessoas heterossexuais. Só que aí existe uma discriminação muito grande. Então a gente tem que ter um espaço, só que é o seguinte, depende dessa comunidade também se organizar, e a gente quer, com essas emendas impositivas que o deputado tem direito, eu quero fomentar isso, fazer projeto, ajudar essas associações a fazerem projetos, para a gente conseguir criar um espaço e ajudar isso. Muito bom. Tem uma pergunta da Bia Martins, ela está perguntando: boa noite, candidato, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma proposta para o mercado de trabalho para pessoas com idade acima de 40 anos, que encontram um pouco mais de dificuldade para se recolocar no mercado, né? Assim, na verdade, dentro das demandas do deputado estadual, também não compete criar lei nesse sentido. Sim. Porque as leis que regem mercado de trabalho, emprego, trabalhismo, são leis federais. Então, assim, se eu falar qualquer coisa que eu vou fazer, é mentira. Não tem competência para isso, nenhum deputado estadual tem, tá? O governo do estado teria dificuldade para criar qualquer obrigação para uma empresa, porque você estaria violando a ordem constitucional, tá? Porque pode criar uma situação de beneficiar a empresa que contrata pessoas acima de 40.
seria inconstitucional você dar um benefício desse. Tá? Agora, o que se pode fazer e se deve é fomentar o mercado tem que voltar a crescer, que é natural que essas pessoas serão encaixadas no mercado de trabalho. O que a gente pode cobrar do Estado é que dê cursos, entendeu? Fomentar entidades, aí eu quero trabalhar com entidades. Se tiver entidade que está com curso para pessoas acima de 40 anos se reabilitar, conseguir novas qualificações, como deputado, eu posso fomentar, investir recurso, desde que essa entidade seja uma entidade séria, que tenha uma entidade que esteja fazendo um serviço social, a gente pode trabalhar com isso. Certo, posso fazer uma, Augusto? Pode. Embora leis trabalhistas, como você acabou de dizer, vêm lá de cima, vêm de Brasília, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre as mudanças nas regras trabalhistas e com a terceirização estendida. Você acredita que isso venha a complicar a vida do trabalhador e do empresário ou ajuda nesse momento de crise? Olha, é uma questão muito complicada. Quando você estuda a matéria da terceirização, eu acabei de falar um negócio agora da educação. Vamos imaginar que o Estado, a partir de agora, não contrate mais professores. Vou terceirizar. Com a nova regra, agora ele pode. Isso vai ser bom ou ruim? Vamos imaginar. Vamos lá, o Estado vai terceirizar para uma associação contratar os professores. Então essa associação vai contratar, vai pagar salários mais baixos do que vinha sendo pago. Tá? Então, por quê? Ela vai visar até um lucro, uma empresa vai visar até um lucro. Então, agora, isso aí já é um problema que a gente vai ter que ser verificado. Agora, minha preocupação maior, quando eu falo em terceirização, quando tem o Estado por trás, porque a gente tem duas possibilidades. O Estado terceirizando a sua atividade e empresas normais terceirizando. O Estado terceirizando me preocupa muito. Por quê? Contrata uma empresa, contrata 1000 professores aqui para atuar aqui em Araraquara. Beleza, que legal, 1000 contratações. Essa empresa fica 2 anos. No final dos 3 meses, quando falta 3 meses, eles pegam o dinheiro, os últimos repasses e somem. Quem vai pagar essa conta? Mas a empresa tem que dar garantia. É essa a proposta que eu estou dando. Quando tiver terceirização envolvendo o Estado de São Paulo, qualquer contratação tem que ter feito seguro. Ou seja, já me questionaram isso no Face, mas isso vai dificultar as pequenas empresas. Não vai dificultar, porque se todas as empresas tiverem que fazer um seguro, o preço é igual para todas. Sim. Então, é um seguro, seja com qualquer seguradora aí, um seguro calção. Eles vão pagar uma quantia e essa seguradora vai bancar se tiver problema. Tá? Então, porque assim, pode acontecer qualquer erro, qualquer falha ou má fé, e quem vai ficar sem receber é o trabalhador. Então a gente tem que tomar cuidado. Terceirização tem lado bom, mas infelizmente tem o ser humano. E o ser humano, a lei é maravilhosa. O advogado ele tem que fazer aquele papel muitas vezes de pensar o pior possível para a gente tentar proteger. E é isso, quando eu falo de proteger o contrato de licitação com o Estado, eu falo isso. Quando for empresa, eu acho que aí é um pouco mais tranquilo, porque se a empresa não fiscalizar e pagar e ver que a tomadora do serviço, a prestadora do serviço não está pagando certo, não está fazendo os repasses de INSS, os pagamentos, aí eles vão ser cobrados depois, porque eles têm que fiscalizar. Mas o meu medo é quando envolve o Estado. Precisa ter uma fiscalização efetiva, senão vira bagunça, né? Aqui o Valcir J. Bolognese está perguntando qual a proposta para o desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Olha, essa matéria de ciência e tecnologia, a gente tem que pensar assim, a nível de Araraquara, porque como eu estou te falando, eu quero trabalhar na nossa região. A nossa região é riquíssima, a nossa região é muito importante. A gente tem aqui empresas na área de informática, só que falta incentivo. Então a gente quer fazer política visando a criação de uma área aqui, onde a gente consiga fomentar, trazer mais indústrias na área de informática, mais
emprego nessa área. Por quê? E aí uma outra coisa, aqui na região a gente quase não tem FATEC, tem poucas. Tem lugar que tem muito mais que a gente. Então, quanto mais cursos a gente trouxer, Araraquara agora ganhou uma FATEC, mas é muito pouco. Para o tamanho de Araraquara, fizeram tanta festa. Por enquanto, Por uma, curso, então, né? fizeram uma festa enorme para algo que o PSDB está aí há 20 e poucos anos no governo e fez um curso. Então, assim, temos que fazer na prática, na realidade, e assim, e brigar por incentivo para trazer empresas para Araraquara. E aí a gente resolve até aquela pergunta do emprego. Quanto mais indústrias, você consegue fomentar a atividade. Então, o desenvolvimento é trazer indústria para a nossa região. Quando eu falo região, é a micro-região de Araraquara que a gente tem que proteger. A minha função aqui vai trabalhar Araraquara em nossa região. Igual já me falaram, mas não estamos deixando para as outras cidades, a gente não está sendo egoísta. O Estado tem mais de 90 deputados. Se cada um cuidar da sua região, não tem problema nenhum. O problema é que tem deputado que abraça o Estado de São Paulo inteiro e quer pegar voto em tudo que é lugar. Por isso que eu sou favorável à questão de uma reforma eleitoral para mudar para voto distrital. Cada região tem que ter representante. Aqui o Newton Veloso estava perguntando, né? No caso dos médicos, seria um péssimo exemplo de terceirização. Vamos estender a pergunta aqui no caso das OS, né? Que estão gerenciando as UPAs em Araraquara, né? Que de certa forma diminuíram as filas, né? Mas o que o senhor acha que é positivo ou não? Na verdade, a OS das UPAs já não existe mais, né? Porque já deu problema. A Corpore foi um problema, eu sou advogado, eu tenho várias ações de cobrança contra a Corpore. O município aqui, não sei se, no meu entendimento, não geriu bem essa situação, tá? Está na justiça, tem um monte de médico que não recebeu. Então o médico é uma situação aí que a gente vê que passa dificuldade por causa dessas terceirizações que já vinham acontecendo, mesmo com a reforma, que além de tudo eles fazem a terceirização e fazem a pejotização, que é ilegal do meu ponto de vista. O médico tem que criar empresa para poder trabalhar, para evitar vínculo, ou seja, todo mundo fecha o olho e vê que não está acontecendo nada. Na verdade está uma fraude aos direitos trabalhistas, porque não, é melhor assim, mais fácil. Mentira! É mais fácil porque está sonegando um monte de direito, então, e o médico se propõe a isso, porque antigamente faltava médico, hoje já não começa a faltar, tem bastante aqui na região. Então o médico começa a se submeter a uma carga... Por falta de opção. Porque ele precisa trabalhar, entendeu? Tem o médico saindo da faculdade aqui direto, a gente tem Faculdade de Medicina Catanduva, tem aqui em Araraquara, tem em Ribeirão Preto, então tem médicos saindo, na região, né? Entendeu? Então, só que é o problema, começa a ter a falta de proteção, e é o que ele falou, médico, mas eles ganham bem, mas ficam sem receber. São Carlos ficou sem pagar os médicos, Araraquara teve esse problema com a Corpore, agora é a Fungota que está fazendo a terceirização, né? A gente não sabe ainda como vai ficar no final, né? Porque estava sendo usada a Fungota para sanar o problema da Corpore. Até onde vai isso? A gente não sabe ainda, não sei qual que é a ideia do prefeito em relação a isso. Tá certo. O Felipe Dias está perguntando qual a sua proposta para o esporte amador? Qual a importância do esporte para o desenvolvimento das pessoas com a sociedade? É o seguinte, o esporte amador a gente tem que pensar tanto na escolinha de futebol, que pega a criança lá dos 3, 4 anos em diante, 14, porque esse caso aí é aquele esporte que vai tirar as crianças da rua, tá? Que vai trazer ela para evitar drogas, porque o atleta dificilmente ele vai usar drogas. A pessoa, ela está envolvida com a sociedade, ela é envolvida com os times, ou seja, ela está dentro do nosso círculo social, então ela não está marginalizada. Então isso é importante, tem que ter escolinha, não só para futebol, é para vôlei, é para basquete, tem que fomentar. Mas isso é problema do município? É problema do município, mas o deputado, se ele tiver com foco na região, se tiver alguma entidade que preste esse tipo de serviço, podemos fomentar, podemos mandar recurso, desde que essa entidade esteja devidamente regularizada. E tem um esporte amador
Porque a gente fala que o futebol amador aqui em Araraquara é muito forte. Eu tive conhecendo as equipes aqui, brincando, tem mais de 40 equipes. Entendeu? Ou seja, tem mais de 1.200 atletas. Ah, mas isso é preocupação do Estado? Claro que é, esporte e lazer. Em vez do Estado gastar dinheiro, muitas vezes com o esporte profissional, eu não vou falar a situação do município específico, mas tem município aqui na região que vai para os jogos regionais, contrata atleta. De fora. Para quê? Fazer bonito para quem? Gente, investe no esporte amador da cidade. O cara que está praticando esporte, ele está envolvido com saúde. Ou seja, se o cara é praticante de esporte, ele tem uma saúde melhor. Ou seja, gente, é uma forma de lazer, a pessoa vive, é qualidade de vida. Então, o esporte amador, se a gente tiver associação interessada em prestar em qualquer tipo de serviço nessa área, desde que de forma legal, a gente vai investir. Ah, mas pode ser que seja mal gerido o nosso recurso. Se for mal gerido, o governo vai fiscalizar e não vai ter mais opção de mandar mais recursos para aquela entidade. A gente está terminando, acabando o nosso tempo. Dá para fazer uma aqui que, embora não seja também de um deputado estadual, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião como advogado. Qual sua visão sobre a audiência de custódia que tanto tem gerado polêmicas e quais mudanças são necessárias para que as leis sejam efetivamente cumpridas? Porque a gente vê aí assaltos a todo dia, inclusive hoje fomos assaltados. Furtados, né? Existe aí a diferença, sim. Eu nunca sei a diferença de furtado. Assunto 7 e assunto 5, né? Suzy, só para começar, a diferença entre furto e roubo: no furto não tem ameaça e não tem agressão, enquanto no roubo ou existe uma ameaça ou uma agressão, né? E então essa é a diferença básica. E se eu agredi o ladrão? Aí houve contato, ou seja, é roubo, tá certo? Porque houve contato, com certeza ele ia agredir você, né? Então começa por esse lado. Mas a questão da audiência de custódia é uma novidade para o Brasil, é importante, tá? Eu digo que é importante porque a gente vê o caso que dá errado e generaliza, parece que todos são problemáticos. Sim. Agora, a gente tem um problema carcerário no Brasil. Então, a gente tem que avaliar os casos que dão certo, tá? De 1000 casos que tem audiência de custódia, a pessoa volta a cometer um crime no dia seguinte, 2, 3 casos. Ou seja, é 0,3%. Ah, mas poderia ter previsto isso? É muito pouco, não dá para saber. Então tem hora que o juiz tem que analisar a situação que aconteceu. O juiz é humano, ele erra também. A gente não pode penalizar o juiz, mas aí fala assim, o policial prende, o juiz solta. É o nosso sistema. Então, o que poderia se fazer mais rápido é fazer então que a lei de custódia já seja o processo que dure 20 dias. Então, que fique preso 20 dias, quando cometeu um crime, fica 20 dias preso, mas tem que ser julgado em 20 dias. Então, o nosso sistema tem que ser mais ágil. Porque também não podemos prender uma pessoa esperando a audiência de julgamento. O processo deveria durar no máximo 81 dias, é mentira. Demora anos. E aí? Essa pessoa fica lá e depois ela é absolvida. Ah, mas tem quem é condenado. Sim, mas tem aquele que é absolvido, e não era ele. Ou foi qualquer outra falha, que não era bem aquilo, e ele ficou lá na cadeia 1 ano, 6 meses. Porque é aquela coisa, o cara tem advogado, ele vai conseguir. Tem uns que não tem. Sim. Tem muita gente que vai para a audiência de custódia sem nenhum advogado. Vai lá, o defensor público não sabe nem o que está acontecendo, se informa no momento, e aí faz aquela defesa na hora. Então, assim, a gente não pode julgar uma situação toda por um caso, tá? Então, assim, solta a maioria? Solta. Quantos voltam a cometer crime? Porque se solta é porque não preencheu os requisitos da prisão preventiva. Ele tem domicílio fixo, é trabalhador. Cometeu um crime, cara, que circunstância foi? Tem que ser analisado. Sim. E muitas vezes o juiz pode falhar também por ser humano. Então, essa linha aí, a gente... O senhor defende, então, a audiência de custódia? Eu acho que ela é importante, porque você coloca, do contrário,
O sistema carcerário nosso já está lotado. Sim. Tá certo? Então você vai colocar mais pessoas lá e o custo do Estado é muito maior. Eu acho que a gente então tem que agilizar o processo. Fazer o processo durar 20 dias. Ah, mas é impossível. Não, não é impossível. É só a gente mudar a nossa legislação. Então, sou favorável à mudança na legislação. Mas no sistema atual, a audiência de custódia é importante. Porque senão a gente joga um cara que é réu primário, o cara cometeu um crime dentro de uma penitenciária. E aí? A pessoa fica lá 3, 4 meses, tem emprego, perde, depois é absolvido. A gente não sabe o final da história. A Viviane Messias Alves está falando isso aqui, verdade. Já ouvi muitos casos de pessoas inocentes ficarem presas por 1 ano e depois foi absolvido porque foi provado que era inocente. Como no caso daquela moça, lembra que falaram que ela tinha posto cocaína na mamadeira da criança, né? Ela ficou presa, perdeu uma vista na cadeia e depois foi comprovado que era farinha que ela tinha posto no leite. Né? Então, você imagina a situação, né? Então, ou seja, um dano que nunca mais se apaga. Né? Então, a gente vê isso daí acontecendo. Então, temos que tomar cuidado. É um momento de crise, ele surge situações extremas. É violência, tem que matar, não tem que fazer isso. A gente tem que ter calma. A democracia se resolve com mais democracia. Então é importantíssimo nesses momentos a gente ter muito diálogo, muita cautela para a gente conseguir achar as melhores opções. E o nosso tempo está terminando, só vou te fazer um último questionamento, que você falou aí sobre a crise. E essa crise vem ficando cada vez maior pelo separatismo, né? Que existe hoje entre brancos e negros, gays e héteros, mulher e homem. É uma guerra. Tudo bem que pelo que eu percebo, a rede social não reflete as ruas, porque a rede social está muito ruim, é um lugar que está muito pesado. Como você vê esse momento de crise que o país atravessa? A gente tem que pensar que hoje a gente tem uma crise política, tem uma crise institucional. O Brasil está quase devolvendo para os militares aquilo que conseguiu em 88, voltar para a democracia. Né? Então a gente está quase devolvendo, ou seja, o Brasil está falando o seguinte, o povo, a gente não dá conta. Quando meu pensamento é o contrário, a gente dá conta, é com democracia, existem muitas falhas, mas o mais importante que a gente tem que ver é que só está tendo todo esse barulho é por causa que tem democracia. Sim. A gente só pode acusar um ao outro de corrupção, de prender ex-presidente, de a gente fazer o que fizemos, caçar mandato, sem saber se é favorável ou contra, tá? Não estou entrando nesse aspecto, porque estamos num país democrático. Se a gente não estivéssemos num país democrático, nada disso seria possível. Então isso é importante a gente frisar. Então, não, eu ouço na rua, era bom voltar à ditadura. Eu respeito quem pensa o contrário, mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter mais democracia, mais conversa. Por quê? O Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Quando eu falo evoluiu, em termos de instituições, não economia, instituições. Nunca tivemos um Ministério Público tão forte. Nunca tivemos uma justiça com tanto poder. Nunca tivemos uma situação nessa linha assim tão forte, onde que hoje é engraçado que as pessoas têm medo, assim, os políticos têm medo por causa de tudo que aconteceu. Então a gente está no momento ímpar. É o momento da gente fiscalizar mais, cobrar mais e não devolver para os militares, não devolver. Você é contra o Bolsonaro, por favor? Não sou contra ninguém, desde que venha dentro da democracia e que seja respeitada a democracia. Para mim não importa se ele foi militar ou não estou questionando isso, mas a gente não pode querer devolver um direito maravilhoso, que é o direito da gente escolher quem nos representa, a gente caçar o mandato se a gente achar que não está bom. Sim. Isso aí é política. Então, foi golpe, não foi? Para mim não tem nada disso. É a instituição que está forte. E o sentimento da população e dos representantes vão se alterando no meio do mandato. O que eu acho que não é o correto. É o ideal que se espere um período de 4 anos para a gente trocar as peças que não funcionaram. Tá?
Mas, assim, voltando só para finalizar a questão lá. Existe hoje branco contra negro? O Brasil sempre foi racista. Entendeu? Mas é aquele racismo velado. Mas que existia. Hoje, com as políticas afirmativas, você está dando mais acesso ao negro. Então isso é importante. A mesma coisa que eu falei da escola pública. Sim. Então a gente tem que ter políticas afirmativas para corrigir erros históricos e melhorar. Tá? Então, assim, toda essa questão a gente não tem que parar de esquecer se é branco, se é negro, se é hétero, se é homossexual. Para mim pouco importa. São humanos e têm direitos humanos e a gente tem que proteger e validar esses direitos. Tá? Independente se é rico ou se é pobre. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. É fácil fazer isso? Não estou propondo isso como deputado. Claro. Isso é o objetivo de uma nação. Então é o objetivo meu, o seu e de todo mundo que está nos ouvindo. Temos que melhorar individualmente para que a gente melhore coletivamente. Certinho. Você tem aí 1 minutinho para as suas considerações finais. Passe o seu número. Essa voto. Isso. E avise o povo onde te encontra depois de eleito. Opa! Pessoal, eu quero agradecer muito a Suzy e ao Augusto aqui pela oportunidade de estar passando um pouquinho do que eu penso. Poderia falar mais um pouco aí, se tivesse mais perguntas. Eu acho que é importante a gente estar transmitindo as nossas ideias, as nossas informações. O meu número é 22210. Eu sou do Partido da República, PR, e ganhando ou perdendo as eleições, eu vou estar com o meu escritório de advocacia na Avenida Portugal, entre a 3 e a 4, porque há 11 anos eu sou advogado aqui. Se eu ganhar, e pretendo ganhar, tenho consciência que dá para ganhar, porque a gente, dentro do nosso partido, a gente não precisa de uma votação muito grande, então o apoio daqui de Araraquara é suficiente para a gente, então quem é de Araraquara pode votar, que a gente tem chance de ganhar, tá? Se eu ganhar, eu vou trabalhar na Assembleia, meu escritório vai continuar aqui, porque eu vou continuar sendo advogado, tá? Não vou abandonar minha profissão, eu vou me ausentar do escritório por 4 anos, depois eu volto a ser advogado, porque essa é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, é aquilo que eu fiz até hoje, e eu quero ser candidato porque eu tenho certeza que eu posso fazer muito mais do que já fizeram aí por Araraquara. Tá certo, então. Obrigado, então. Obrigada. Obrigado eu. Tá? E, gente, amanhã nós voltamos às 19h30. Amanhã recebemos quem, Augusto? Milton Cardoso, né? Milton Cardoso. Segura. Boa noite, gente. Até amanhã.